Olá, eu sou a Raquel e estou de novo aqui com vocês no nosso canal para ler com vocês no nosso programa Ler para quem não pode ler. Nós estamos lendo um novo livro, o Graham Continente Lemúria, e hoje eu vou ler o capítulo 4 e 5. Vamos lá? A Avenida Grand Central estava movimentada, o que sempre acontecia às sextas-feiras à noite. O trânsito estava razoável e diminuí a velocidade ao misturar-me à leva de carros que preenchiam as ruas. Dos dois lados, prédios e construções modernas e bem iluminadas cercavam-me e passavam a sensação de que a noite estava menos fria ali, devido à mistura das cores das luzes. As calçadas eram tomadas por muitos jovens que estavam na região para festejar, paquerar, curtir. Parei em um semáforo e observei-os por uns instantes. Todos felizes, garotos e garotas aos beijos, de mãos dadas. Às vezes viam-se dois garotos ou duas garotas juntos também. E tentei lembrar-me de quando foi a última vez que sorrira genuinamente, que saíra com meus amigos para curtir. 3 anos atrás, pelo menos. Novamente tive que pensar no meu objetivo aquela noite, para que as memórias não me dominassem. Então, assim que o semáforo se tornou verde, continuei. Porém, não pude deixar de notar um outdoor no alto de um prédio na esquina da próxima rua. Era o anúncio de um perfume feminino, com o frasco saindo de uma rosa e o nome escrito logo abaixo. Era algo bem simples. Eu mesmo havia feito aquela imagem logo que entrara na empresa de propaganda que divulgara aquela marca alguns anos antes. Desviei os olhos do anúncio e foquei novamente na minha missão. E então virei à direita. Dirigi por mais algumas ruas, distanciando-me da avenida. George Mackey, o vampiro de quem eu estava atrás, agia em outra rua. Um lugar que não era frequentado por pessoas completamente saudáveis. Ali só havia comércios clandestinos, prostituição e drogas. Virei à esquerda e o cenário era completamente diferente agora. A rua não era tão iluminada e viva como a avenida. Pelo contrário, era sombria, suja, e as calçadas eram tomadas por viciados fumando, cheirando ou drogando-se de qualquer outro modo. Passei por eles sem ser notado. Devem estar altos pra caramba, pensei. Foi só mais adiante que cheguei à parte em que provavelmente o encontraria. As prostitutas usavam roupas provocantes, apesar do frio, e abusavam da maquiagem. Algumas delas estavam debruçadas sobre outros carros, negociando, enquanto outras andavam pela rua esperando algum cliente. Havia até mesmo garotos de programa ali, de todos os tipos, dos mais magros a uns com corpos mais fortes e definidos. Sempre me perguntara quem pagaria por um programa desse tipo, sem valor algum, completamente vazio.
Por fim, estacionei o carro e fiquei esperando. Uma das garotas de programa apoiou-se na janela do veículo quando abri o vidro. Quer um pouco de diversão, amorzinho? Perguntou ela. Senti o cheiro do seu perfume invadindo o interior do carro. Quero, mas não do tipo que você possa oferecer. Respondi com falsa simpatia, sorrindo para ela. Ah, já entendi. A moça saiu da janela e gritou para alguém do lado de fora. Bill! Logo um garoto que não devia ter mais que 19 anos tomou o lugar da moça depois de ela trocar umas 3 palavras com ele. Acho que esse aqui prefere o que eu tenho a oferecer, disse. Na verdade, estou procurando pelo George, respondi. Ah, o George, é claro, disse o rapaz, parecendo frustrado. Ele está na outra esquina, só continuar em frente. Agradeci com um aceno de cabeça e comecei a movimentar o veículo, ouvindo Phil dizendo algo à colega. Por que é que todos só procuram o George? Talvez porque o cara não matasse todas as suas vítimas, apenas se alimentasse delas, compelindo-as a não contar a ninguém o que acontecera e deixando-as com vontade de voltar. Algumas tão ansiosas que faziam propaganda do garotão aos amigos. Eu tinha feito a minha lição de casa. Quando estava chegando à esquina a qual fora indicado, diminuí a velocidade e o vi. Ele estava descendo de um veículo e batendo a porta, passando as costas das mãos nos lábios e dando um aceno de despedida ao motorista. O carro partiu e George guardou um chumaço de dinheiro no bolso do jeans. Aproximei-me e buzinei, ainda com a janela aberta. Ele virou-se e me viu, sorrindo. A fim de quê, amigo? Disse, já perto da janela. Percebi que a vítima anterior servira de alimento para ele e ainda lhe rendera uma graninha extra. Seu próximo cliente, no caso eu, seria a diversão da noite, seria o morto. Sobe e vamos para um lugar mais reservado, mandei. Lugar mais reservado somente com pagamento adiantado, disse George. Tirei uma nota de 100 do bolso e estendi a ele. O dinheiro da minha família e do imóvel do meu pai era o que permitia minha sobrevivência financeira. Isso serve como adiantamento? O rapaz pegou o dinheiro, colocou no bolso e entrou no carro. Sua mão logo pousou em minha perna e deu um leve apertão na parte interior da coxa direita. Senti a mão fria dele e o asco ao ser tocado por uma criatura daquelas me dominou. Porém, ignorei e continuei em frente, dirigindo na direção de um bosque não muito longe dali. Parei o carro e desliguei a chave da ignição, quando estávamos cercados por árvores e pelo silêncio do bosque, com o céu negro cobrindo-nos. Fiquei parado, ainda segurando o volante e olhando para além do porta-brisa, preparando-me. Você então gosta que eu faça o serviço todo? George perguntou, sua mão subindo pela minha coxa, chegando perto da virilha e aproximando seu rosto do meu. Se eu quisesse distraí-lo, teria que beijá-lo.
Com uma mão, segurei sua nuca e deixei que nossas línguas se conectassem, segurando o nojo que sentia daquele ser frio. Com a outra, tateei minha cintura e apertei o cabo da arma esperando. George desviou seu beijo da minha boca, descendo pelo canto de meu pescoço até chegar perto. Então parou e puxou minha cabeça para trás de leve pelo cabelo. Então não é a primeira vez que sai com um de nós? Perguntou enquanto observava algo ali no meu pescoço. Eu sabia que ele estava vendo a marca da mordida do outro sanguessuga que eu liquidara na boate 2 noites antes. Eu vim aqui essa noite por sua causa, disse com um sorriso falso. Em seguida, agarrei-o pela nuca novamente e o forcei contra meu pescoço, fingindo prazer. Neste momento, apertei o cabo da arma mais firme e tirei-a com cautela do coldre, enquanto ele lambia meu pescoço. Com uma mão, eu apertava a nuca de George, segurando-a contra mim. Com a outra, levantei a Glock e, quando a posicionava para poder atirar contra o pescoço da criatura, tudo aconteceu tão rápido que mal percebi. Senti sua mão forte segurar meu pulso e dobrá-lo, fazendo com que a arma caísse no assoalho do carro. Soltei um grunhido de dor e tentei golpeá-lo com meu outro punho. No entanto, ele foi mais ágil e também o segurou. Deste modo, fiquei imobilizado e George empurrou-me contra o banco do motorista, subindo em meu colo logo em seguida. Abaixou minhas mãos, segurando-as firmemente para que eu não escapasse, e soltou as presas. Aproximou-se mais de mim numa tentativa de morder minha jugular. Só que eu não desistiria tão fácil. Atingi-o na testa com minha cabeça e o vampiro pareceu confuso por uma fração de segundo. Porém, logo recuperou o domínio e veio com toda a força e rapidez na direção do meu pescoço, perfurando com suas presas o lado que estava intacto. Grunhi, sentindo a dor novamente, e George parou de me sugar meu sangue por um instante, levantando o rosto para o céu e deixando o líquido que enchia sua boca descer-lhe pela garganta. Eu sentia o fluido quente e cheio de vida empapando o lado esquerdo do meu pescoço e minha camiseta e jaqueta. Achou que podia me enganar, viadinho? Provocou George. Talvez, mas você parecia tão viado quanto eu, agora há pouco, respondi olhando nos olhos dele, sem poder deixar de notar a boca e o queixo vermelhos por causa do meu sangue. Era apenas questão de segundos. O sanguessuga franziu o senho por um instante, preocupado, e olhou-me, sorri ironicamente e pisquei um olho para ele. Veio com tanta sede ao pote, disse, sentindo o aperto dele nos meus pulsos, afrouxando-se. Aproveitei o momento, joguei-o para o banco ao lado. Ele tentou revidar, mas caiu sem forças no assento. Rapidamente, peguei a arma no assoalho aos meus pés e desta vez fiquei sobre George, apertando o cano da Glock por baixo do seu queixo rubro. Vá dormir um pouco. Apertei o gatilho. Capítulo 5.
Peter e seu irmão Patrick estavam brincando de esconde-esconde naquela tarde chuvosa. Os garotos tinham respectivamente 10 e 13 anos e estavam passando mais um feriado prolongado na casa do lago da família Graham. A mãe deles, Catherine, estava na sala, em um sofá ao lado da lareira, assistindo a um de seus musicais antigos que ela adorava. Marcos, o pai dos garotos, havia saído com o carro sabe-se lá para onde. No momento, os meninos estavam mais preocupados com a diversão que a casa proporcionava. Tardes chuvosas e frias eram as preferidas do jovem Peter, pois isso significava ficar o dia todo dentro de casa, explorando os cômodos do que parecia uma mansão para o garoto de 10 anos. Mas, naquele momento, ele tinha que ser cauteloso e ficar muito atento. Patrick estava escondido em um lugar e ele tinha que achá-lo antes que o irmão chegasse ao ponto de partida da brincadeira, que era na cozinha. Resolveu começar a busca pelo porão, que guardava móveis antigas, ferramentas e outros pertences que a família não utilizava muito, como barracas de acampamento ou varas de pesca. Resolveu não acender a luz, pois caso Patrick estivesse ali, não perceberia a presença do irmão tão facilmente. Peter ainda não sabia, mas o local, iluminado apenas pela luz que vinha da porta aberta na parte superior da escada, assemelhava-se muito com o que se tornaria anos depois um depósito de armas, fotos e todo o material de um caçador de vampiros. Os barulhos dos pingos de chuva e do musical da mãe dos garotos eram os únicos ruídos ali. Logo, o som da TV foi abafado, à medida que o menino se aprofundava no porão. Ele estava perto da outra entrada do local, a exterior, que era uma espécie de janela de vidro afixada ao chão do lado de fora. Um relâmpago tomou o céu e iluminou todo o cômodo por um instante. E foi aí que Peter viu o irmão atrás de um balcão e saiu correndo na direção da cozinha. Patrick percebeu que fora encontrado e saiu em disparada atrás do menino mais novo. 1, 2, 3, Patrick! Gritou Peter, batendo 3 vezes no balcão da cozinha. Patrick entrou neste momento com a expressão de derrota no rosto. Droga! Disse, começando a rir. Minha vez de procurar. Patrick sentou ao balcão e baixou a cabeça, começando a contar. Peter correu em disparada e passou pela sala onde a mãe apenas deu uma olhada no filho antes de voltar a se concentrar na televisão e subiu as escadas para o 2º andar. Ali tinha os quartos para se esconder, um banheiro e a sacada. Os quartos não seriam um bom lugar, pois só havia debaixo das camas e dentro dos guarda-roupas para se ocultar. O banheiro era pequeno demais e a sacada não era coberta, só poderia se esconder nela se quisesse tomar um banho de chuva. Então lembrou-se de outro lugar, um lugar que nunca entrara, mas que seria perfeito, pois seu irmão nunca imaginaria que ele estaria lá, o gabinete do seu pai. O pai dos garotos nunca deixava que entrassem lá, pois todo o seu material de trabalho estava naquela sala.
e trabalho não era para crianças. No entanto, ele não estava em casa e demoraria para voltar. Peter não perdeu mais tempo, pensando, e correu, entrando na última porta à direita do corredor. Fechou-a atrás de si silenciosamente, mesmo sabendo que o irmão não escutaria lá de baixo por causa da chuva. Era melhor agir com cautela. A sala tinha uma janela grande que estava quase fechada por duas cortinas azuis escuras, com vista para o lago do lado oposto da porta. Nos dois cantos havia duas estantes cheias de livros grossos e que pareciam muito velhos, pois o garoto nunca tinha visto livros como aqueles senão em filmes. Bem, não era de se espantar. Afinal, o seu pai estudava história. Então, ele devia ter coisas velhas para fazer isso. Entre a janela e a porta, na qual Peter estava apoiado agora, havia uma mesa de madeira com uma cadeira estofada preta por trás e mais 2 livros abertos sobre ela com alguns papéis de anotações ao lado deles e uma caneta. Por um instante, o menino esqueceu que estava ali para se esconder e deixou a curiosidade levá-lo. Subiu na cadeira e observou os livros abertos. Pareciam ser muito velhos mesmo, pois as páginas estavam amarelas e o que tinha escrito neles parecia ser feito à mão e não era uma língua que o garoto entendesse. Ele apenas interpretou os desenhos, que pareciam vampiros, alguns se alimentando de outras pessoas ou animais, outros sendo queimados em fogueiras ou sendo estraçalhados por bichos que pareciam cães, cercados de pessoas desenhadas com uma tinta mais escura do que as outras. No outro livro, à sua esquerda, a página inteira era tomada pelo desenho de uma árvore com um único símbolo em japonês embaixo dela. O garoto, então, passou a analisar as anotações do pai, escritas com muita pressa ou empolgação, pois ele mal entendia a letra. Pôde discernir apenas algumas palavras: lenda, primórdios, Japão, caçadores, clã. Peter ouviu passos pelo corredor e sobressaltou-se, esquecendo-se logo em seguida do que tinha visto na mesa do pai. Jogou-se embaixo da mesa e prendeu a respiração, ouvindo os passos se aproximando. Eram pesados demais para ser Patrick. Então uma verdade bateu-lhe. Seu pai havia chegado. No instante seguinte, a porta abriu-se e fechou-se, e logo Peter viu os sapatos do pai à sua frente. Quando ele se sentou à cadeira e começou a mexer nas anotações, Peter prendeu a respiração e o homem ajeitou-se na cadeira, deixando os pés entrarem mais para o fundo da mesa. O garoto tentou se desviar, mas com isso acabou batendo a cabeça na madeira do móvel e entregando-se. Marcos, no momento seguinte, afastou a cadeira e abaixou-se, encontrando o filho, que o encarava de volta com uma expressão de culpa. — O que está fazendo aqui, Peter? — Me escondendo do Patrick.
Marcos olhou desconfiado para o garoto, mas acabou acreditando, então se levantou e disse calmamente: "Vá se esconder em outro lugar. Aqui é onde eu trabalho. Já disse que crianças não podem vir brincar aqui." Peter assentiu e saiu, contente por não ter levado uma bronca feia do pai. Assim que saiu pela porta, Patrick alcançava o topo da escada e viu o irmão. "Achei!" exclamou o menino, voltando e começando a descer correndo. Peter saiu em disparada atrás do irmão rapidamente, esquecendo-se do que encontrara sobre a mesa do pai. Só foi lembrar-se daquilo muitos anos depois. O tiro havia sujado parte do encosto para a cabeça do banco do passageiro do meu carro e colorido o vidro da janela, que estava fechada quando tudo aconteceu com sangue. Porém, não me preocupei com isso no momento. Peguei o vampiro com a cabeça parcialmente estourada, mas vivo, e tirei-o do veículo, depositando no chão gramado do bosque. Em seguida, levantei-o por baixo dos braços, arrastei-o na direção do porta-malas e abri a parte traseira. Coloquei a criatura no chão novamente e tirei uma corrente pesada de prata do compartimento de cargas, enfiando o sanguessuga lá dentro. Depois peguei a corrente outra vez e enrolei-a em volta de George. Se alguém o visse, gritaria de susto, achando que era um homem morto, com parte do rosto destruído. Mas o que não sabiam era que a única coisa que desacelerava a regeneração rápida do vampiro era o chá que eu havia tomado e que o enfraquecera quando ele tomara meu sangue. A bala de madeira alojada em algum lugar nele e a corrente de prata agora em volta de seu corpo. Por fim, fechei o porta-malas com força, encerrando George na escuridão. Alguns minutos depois, eu fazia o caminho de volta para minha casa, passando pela Avenida Grand Central. Antes de sair do bosque, havia limpado o sangue do vidro e fizeram o melhor que podia com o do banco, que agora parecia apenas uma mancha escura, quase imperceptível. Deste modo, eu não chamaria atenção na avenida movimentada, apesar de já ser madrugada. Parei em um semáforo logo abaixo de um dos prédios mais altos da avenida. Bem no alto, um outdoor animado exibia uma propaganda feita pela agência na qual eu trabalhara alguns anos antes. No entanto, esse anúncio era novo e nunca o tinha visto. Era uma propaganda de roupas íntimas femininas, com uma bela modelo dos cabelos mais vermelhos que eu já vira e uma japonesa exibindo o físico. As duas pareciam ter no máximo 17 anos. Desviei minha atenção do anúncio quando o semáforo se tornou verde e acelerei o carro. Senti um alívio ao poder sair dali, pois o passado parecia me perseguir a cada esquina e não queria memórias me atrapalhando naquele momento com George no porta-malas. Não quando tinha uma missão a ser cumprida. Encontrei o próximo semáforo vermelho também e xinguei mentalmente. Sempre que você tem pressa, as coisas parecem ir contra você. Pensei em seguir adiante,
mas a horda de pedestres atravessando a rua não permitiu. Apoiei-me ao volante e olhei para a calçada no lado direito, para uma loja de artigos esportivos chamada Meteo Esportes. Soltei um suspiro e desviei o olhar novamente para que minha mente não fizesse aquilo de novo. A verdade é que eu não queria lembranças, não apenas pelo fato de que elas podiam me distrair, mas também não as queria porque, por melhores que algumas delas pudessem ser, eu sabia que tudo aquilo acabaria um dia, e não de um jeito bom. Fiquei olhando os pedestres cruzando a rua, tentando não pensar na loja de esportes ao lado, mas mesmo aquela cena das pessoas indo de um lado ao outro me trazia o passado. Bom, vamos aos comentários, né? Comentar este capítulo deste livro. Primeiro, eu gostaria muito de comentar o quanto este livro é surpreendente para mim. Eu sou uma apaixonada por livros de vampiros. Lia muito todos que apareciam aí, todas as séries, né? Porque é um mundo diferente, um mundo à parte, é um mundo imaginário. E eu gosto muito de ler essas coisas, que tira a gente da nossa realidade e nos leva para viajar em outros mundos, outras coisas que faz com que a gente retorne à realidade depois enriquecido. Então eu gosto muito. Só que quando ficamos sabendo que íamos ler este livro do Vini aqui no nosso canal, eu ganhei o livro de presente da minha filha. Não quis ler. Eu não vou ler enquanto vou ler junto com o canal, capítulo a capítulo. E foi surpreendente demais para mim. Porque nos outros era um mundo de vampiros. Este até agora tem se mostrado um mundo de seres humanos, toda a problemática do ser humano que entra para este mundo contra a sua vontade, a revelia das suas decisões, da sua vontade, e vai tornando, aí sim, né, começa a se tornar um mundo diferente do nosso. E eu fico a cada capítulo com maior vontade de chegar no próximo para saber o que será isso. Onde o Vini quer nos levar, né? É surpreendente para mim, é muito surpreendente. Eu não sei se vocês, ao acompanhar essa leitura, se sentem assim também. Onde que vamos chegar com isso, né? Onde nós vamos, os personagens irão chegar. Então, eu espero que vocês se sintam um pouco assim também, que acompanhem conosco as leituras, né? Que se sintam curiosos a cada capítulo, que curtam o nosso canal, que acompanhem as leituras dos outros livros, né? Estamos quase chegando ao final da saga Harry Potter e estaremos sempre com mais livros, sempre tentando apresentar o melhor para vocês, apesar de uma forma muito simples,
uma forma doméstica, mas com muita vontade, com muito amor mesmo, pela leitura que todos nós do canal temos, né? Nós do canal somos pessoas apaixonadas por livros e queremos ajudar a você que ainda não é, que passe a perceber o bem que faz para cada um de nós. Obrigada por estar conosco nessa leitura de hoje e nos acompanhe. Vamos chegar ao final deste livro que o Vini está trazendo para nós. Vamos chegar juntos lá. Obrigada por hoje. Grande abraço a todos e todas.